Boa noite! É com muita alegria que a gente começa a 50ª edição do programa Direito em Pauta. 50 programas completados no dia de hoje, com muita alegria. Muito feliz em completar essa marca de 50 programas, 50 lives semanais. Agradeço a cada um de vocês. Hoje é um dia muito feliz, apesar do momento que a gente vive. É um dia de comemoração de 50 edições do programa Direito em Pauta. Já vejo vários amigos entrando, amigos e amigas que estão desde o início conosco. E aí eu quero agradecer a cada um de vocês. Hoje, edição especial, recebendo o ilustre jurista Ives Gandra da Silva Martins, um mestre, um ícone, uma figura ímpar na seara jurídica, digno de todos os aplausos. E hoje os aplausos com certeza não são para a nossa 50ª edição, mas sim para o nosso convidado. É com muita alegria, com muita satisfação, com muita honra e com um sentimento de missão cumprida que hoje a gente faz uma live comemorativa, 50 edições, com um bate-papo com o querido Ives Gandra. Nem tenho tantas palavras para falar e elogiar o Dr. Ives, mas aqueles que militam na área do direito sabem do que eu estou falando. Eu fiz uma comparação hoje, e ela pode até parecer um pouco extremista, mas com certeza não é. A comparação que eu fiz é que o Dr. Ives Gandra está para o direito, assim como Freud está para a psicologia. E eu já recebi aqui a solicitação do Dr. Ives para participar ao vivo conosco, será uma honra. E é isso, gente. Vamos fazer um programa leve, descontraído. Já estou aguardando aqui. Que honra, Dr. Ives, que alegria. Alegria é minha, creia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que vai, doutor Constantino? Firme? Tudo bem, graças a Deus. Estamos todos bem por aqui. Eu queria, antes de mais nada, lhe dar uma boa noite especial. São 50 edições do programa Direito em Pauta. É o nosso 50º programa e ele não poderia ser brindado de uma maneira melhor do que com a sua presença. Eu fiz aqui uma comparação, disse que, para mim, é o que eu sinto. Eu disse que o senhor está para o direito, assim como Freud está para a psicologia. Pelo amor de Deus. Apenas um advogado com 63 anos de advocacia, apenas isso, e 57 de professor universitário, mas mais nada que isso, doutor Constantino. Muita gentileza sua. Evidentemente, extremamente exagerada a comparação, mas agradeço a gentileza. Imagina. Eu vou tomar liberdade hoje, como a gente quer ouvi-lo, eu não vou ler o seu currículo todo, eu vou de maneira bastante breve trazer aqui mas que o doutor Ives... Não vale a pena. Não, mas eu vou tomar liberdade de quebrar o protocolo e já lhe peço desculpas. Dr. Ives é advogado, jurista, escritor e professor, condecorado por tudo aquilo de melhor que existe na área do direito. É respeitado internacionalmente, é professor emérito de várias universidades nacionais e internacionais, membro da Academia Paulista de Letras, membro da Academia Brasileira de Filosofia. Eu não vou ficar citando todas as instituições para que a gente possa aproveitar mais o tempo, até porque acho que é desnecessário fazer a apresentação do senhor. Vamos lá. Eu queria um pouco, até como homenagem, e não como curiosidade, mas como homenagem, para homenageá-lo, eu queria só passar rapidamente um pouco pela sua história. O senhor falou já antecipou que são 63 anos na área jurídica, se eu não me engano. E aí, assim, o senhor teve alguma influência de alguém para se tornar advogado? Como é que foi essa escolha, doutor Ives? É interessante, é uma história, porque eu sou o primeiro advogado da família. Eu cursei o Bandeirantes
desde o primeiro ginasial até o terceiro colegial. Então foram 7 anos. E quando terminei o colegial, eu nem fui fazer vestibular, porque meu pai trabalhava com uma representação de óleos essenciais para perfumaria, sabonetes, etc. E a intenção dele é que eu ficasse com o negócio dele. De tal maneira que ele me mandou para a França estudar perfumaria. Então, eu terminei o colégio e fui passar quase um ano na França estudando perfumaria. Voltei no mês de outubro e daí eu disse ao meu pai que, independente de pegar o negócio dele, eu queria ter um diploma e gostava de leitura de livros. Por exemplo, já li os livros daquele escritor americano que foi advogado e, ao mesmo tempo, dos grandes romancistas sobre romances policiais, que era o Ian Stanley Gardner, o Per Mason. Entende? Eu gostaria, talvez, de fazer o direito. Entrei no cursinho, em outubro. Fui ao cursinho do meu professor no Bandeirantes de latim e de português, que era o Castelões. Era considerado um gênio. Eu tenho uma das melhores recordações, 7 anos de Bandeirantes com ele. O interessante é que, quando voltei da França, entrei no cursinho, mal entro no cursinho, na primeira fileira, vestida de branco, está uma menina que eu achei lindíssima, entende? E estava fazendo o cursinho também, e que o Castelões me apresentou de uma tal forma que a menina ficou achando que eu era muito pedante, arrogante e tal. Ele diz, olha, aqui chegou de Paris, meninas, tomem cuidado com ele e tal. Eu tinha 18 anos. Resultado, essa moça virou para amiga dela, que chamava-se Alta, e disse, com esse rapaz, jamais namoraria. Que sujeito petulante e tal. Né? E eu gostei dela logo de cara. Né? E o dado é que, durante 2 meses, eu tentei me aproximar dela, para me preparar. Íamos fazer o vestibular em fevereiro, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, isso em 1953. Né? E aí aconteceu um fato divertido, porque quando eu estava no Bandeirantes, em 1952, o Bandeirantes entrou num concurso para 4º centenário da cidade de São Paulo, que seria em 1954. Concurso de História para colégio e para universidade. E me escolheu para eu representasse o Bandeirantes escrevendo uma história sobre São Paulo. Então, eu escrevi a história, mandei antes de ir para a França, terminei o colégio, fui para a França. Quando voltei, o concurso só terminou o exame, a aprovação, no mês de dezembro. Era o Guilherme de Almeida, inclusive, o presidente da mesa. E o meu trabalho foi desclassificado do colegial, mas eles gostaram porque eles acharam que eu tinha colocado como apêndice mapas que davam um número maior de páginas, mas me puseram como prêmio universitário, apesar de eu ser colegial, eu peguei o 2º prêmio universitário. Pegando o 2º prêmio universitário, quem entregou o prêmio foi o presidente da banca, que era o Guilherme de Almeida, no dia 14 de dezembro de 1953. E aí eu, que não conseguia falar com essa menina, porque ela, cada vez que eu me aproximava, ela se afastava, achava que eu era um sujeito intragável, né? Nesse dia, eu convidei a amiga, que era com quem eu tinha contato. Primeiro eu estive presente, recebi o prêmio, e daí eu disse ao Guilherme, doutor Guilherme, eu faço poesia, ia ver se o senhor poderia ler os meus poemas. Ele disse, não, vá amanhã no meu escritório. Eu tinha um escritório na Barão de Itapetininga. Então, no dia seguinte, a hora que ele marcou, você pode imaginar, 18 anos, já estava com os meus alfarrábios, entreguei para ele, e ele gostou, e fizemos amizade. Enfim, depois de uma hora de conversa, eu disse, doutor Guilherme, eu gostaria de trazer alguns dos meus colegas, que o senhor é o ponto de vestibular. Na parte de literatura, o senhor é ponto de vestibular. Imagine os meus colegas, aqueles mais íntimos, conhecerem
o próprio ponto que eles estão estudando, que eu disse, não, traga. Então, no dia seguinte, eu convidei 4, 5, 6 colegas, convidei a Alda, e disse, Alda, se quiser, leva a Ruth, e ela poderá lhe acompanhar, porque vão ser um número pequeno. Ela convidou a Ruth e foi. Foi a primeira vez que eu consegui falar com essa menina. E depois, entendi, ia ser minha mulher. Né? Que história linda. Agora, e o resultado é que nós entramos juntos no vestibular na faculdade, na São Francisco, em 54, e daí eu comecei a gostar do direito. Eu estava à noite, porque eu trabalhava durante o dia com meu pai, na São Francisco, e a Ruth estava de manhã. Começamos a namorar praticamente em seguida, ficamos noivos em 56, casamos em 58, me formei. Daí meu irmão, que já estava também trabalhando com meu pai, e gostava do ramo, trabalha no ramo dele até hoje, entende? Eu disse, quando me formei, comecei a trabalhar no escritório umas horas apenas, mas num escritório de um amigo. Daí eu disse, pai, a minha vocação, eu acho que é o direito, não é a perfumaria. Embora eu tivesse estudado com um dos maiores perfumarias da França na época, porque em Grasse, a cidade onde eu estudei, a capital mundial dos óleos essenciais. A firma mundial, por exemplo, fazia o estudo, que teve um laboratório com esse professor Giancarlo, tinha sido fundado em 1820, quer dizer, antes da independência do Brasil, mas meu irmão ficou com o negócio do papai, e eu daí comecei a advocacia, gostei da advocacia, e estou exercendo, apesar dos 86 anos, a profissão até hoje. Vim correndo do escritório aqui para casa, porque hoje um filho meu que mora aqui comigo faz anos, faz 58 anos, então nós vamos fazer um jantar com ele e tal, né? De tal maneira que, apesar da idade, vou diariamente ao escritório, toda a tarde, muitas vezes de manhã e da tarde. De manhã eu fico aqui redigindo, porque eu tenho que redigir. Uma vida assim muito simples, de um advogado, de um professor universitário. Quanta humildade, quanta humildade. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, 3 dos seus filhos foram para a área jurídica, correto? Na verdade, 4 se formaram em Direito. Tá. O Ives, a Ângela e o Rogério. O Ives é ministro do TST, a Ângela hoje é a secretária nacional da Família, do Ministério das Relações dos Direitos Humanos, e o Rogério é meu sócio. E o Roberto, os 3 se formaram pela USP. E o Roberto, que é o que faz anos hoje, formou-se em Direito pela Universidade Mackenzie, mas ele não seguiu a carreira jurídica. No começo ele até seguiu. Chegou até a escrever livros sobre direito e tal, mas ele gosta da área literária, e ele trabalha na editora Quadrante, entende? E, enfim, há 20 anos está voltado a traduções, tem feito traduções em inglês, etc., visões de livros, escrevendo livros lá. Ele ficou mais na área realmente editorial do que a jurídica. Ele deixou. Os primeiros anos trabalhou em direito e depois deixou. Um filho, dos outros 6 filhos meus, 4, portanto, área jurídica. Um deles foi para matemática, prestou vestibular para matemática, e hoje é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais em matemática pura. Entende? Eu fui assistir a tese de doutoramento dele. Sabe o que é, doutor Constantino? Eu e minha mulher, assistindo quando ele fez a tese de doutoramento na UIMPA, no Rio de Janeiro, o Instituto de Matemática Aplicados, embora os professores que estavam lá eram professores estrangeiros também, mas a PUC do Rio e tal. Na época, a Universidade Federal de Minas Gerais só tinha mestrado, só depois é que ela voltou, ela passou a ter doutoramento em matemática. Então, o doutoramento tinha que se fazer fora, mesmo dos professores assistentes. E ele, sabe o que é ficar 5 horas ouvindo demonstrações que ele fazia, eu e a Ruth, nós da área jurídica, sem entender rigorosamente nada. Eu comentava para minha mulher, Ruth, que eu e você não entendamos que ele esteja fazendo, mas o que me impressiona é que a banca está entendendo.
5 horas de um analfabetismo absoluto em matemática pura, que era um teorema para doutoramento em matemática, doutor Constantino. É necessário, no IMPA, criar um teorema. Meu Deus. Resultado, imagine, ele até o 4º ano do curso de doutoramento, ele não tinha ainda sabido como, de repente, ele encontrou uma tentativa de teorema de um matemático americano, Rosenfeld, que tinha encontrado um caminho diferente de uma espécie de prêmio Nobel da matemática, o Gorenstein, para chegar às mesmas conclusões sobre curvas canônicas, também eu não sei o que seja. E ele e o Rosenstein tinha desistido. O Rosenstein, ou Rosenfeld, não me lembro o nome do matemático, desistiu em Uhum. 1954. Ele pegou do ponto dele e ele conseguiu resolver o problema. Então, agora, um teorema de 132 páginas. Quando a gente fala Nossa. teorema de Pitágoras, um tema de meia página, um teorema de 132 páginas. Aí eu cheguei à conclusão de que realmente, em ciências exatas, eu e minha mulher seguimos uma nulidade, nenhuma vocação, mas assistimos gostosamente à aprovação do filho, numa ignorância enciclopédica sobre a matéria que estava sendo apresentada. E a E, última filha é jornalista, mas ela terminou não seguindo, ela começou sendo, inclusive, também co-editora da revista Mercosul, da revista Problemas Brasileiros da FEComércio de São Paulo, do SESC, mas depois casou, um filho atrás do outro, também 6 filhos como nós, e daí, tendo que ser mãe, ela deixou, apesar de formada pela Casper Liber, etc. Esse é o retrato da família, doutor Constantino. na verdade, a família toda é de excelência, né? Que orgulho que o senhor deve sentir disso. Não, eu E, gosto muito da família. e essa passagem, ela só confirma aquilo que todo mundo diz, né? Que quem é do direito não tem muita ligação com matemática, né? Ela serve para confirmar exatamente isso, né? Que É bom. um caminho ou outro, não é? É verdade. Me fala uma coisa. Nesse início, o senhor sonhava em atingir esse patamar de ser Como? considerado hoje um dos maiores juristas da atualidade, um dos maiores juristas da história do Brasil? O senhor imaginava atingir esse patamar? Constantino, em primeiro lugar, isso é o senhor que está dizendo, não é o É, que eu me considero. Eu me perfeito. considero um advogado esforçado, um advogado com algum sucesso profissional, entende? E um professor universitário sempre dedicado às turmas que eu tive, e evidentemente com a minha idade tinha que chegar a uma titulação, e em função disso, o fato de escrever enfim, alguns trabalhos de direito, terminei sendo algumas universidades também indo. Eu sempre brinco, no Poder Judiciário se cresce por merecimento e por antiguidade. Não é? Os meus títulos foram todos por antiguidade, menos por merecimento, mas mais por antiguidade. Porque aos 86 anos, evidentemente, vai se acumulando, mas eu não me considero isso, eu apenas me considero alguém que estuda muito e que gosta de escrever, mas conheço as minhas limitações. Agora, quando eu comecei a advocacia, é evidente que naquela época nós tínhamos as grandes figuras do direito, que eram o Goffredo da Silva Teles, o Ernesto Leme, entende? O Gabriel de Rezende, o Vicente Rau, então, pessoas que inspiravam. E os ministros do Supremo. Me lembro quando eu fiz minha primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, em 62 ou 63, eu estou na dúvida, porque foram 2 casos importantes que eu comecei a advogar em 57 como solicitador, mas na área de direito tributário a partir de 59, começo de 58 e 59. E nós tivemos uma questão muito importante, que, aliás, naquele momento, terminou bloqueando o projeto de reforma tributária do Tancredo Neves, que era uma loucura de aumento de tributos, ele era primeiro-ministro na época. E eu não me lembro, quando Pedro Chaves deu o voto decisivo a favor da questão, que era nossa,
dizendo que o princípio da anterioridade obrigava, nos orçamentos públicos, nos orçamentos aprovados, que qualquer alteração tributária constasse do orçamento. Então, o princípio não era o princípio do prevalecer o princípio da anterioridade do ano, isto é, 31 de dezembro, mas era o princípio da anualidade orçamentária, que tinha que ser aprovada até 15 de novembro. Quando nós ganhamos, o Tancredo queria uma alteração depois do dia 15 de novembro, evidentemente inviabilizou aquele aumento que iria ser, nós entendíamos também, os clientes que também nós representávamos, não na questão judicial, na questão junto ao Congresso Nacional, iriam sofrer um aumento brutal, na época, o imposto de consumo. E que foi uma sustentação. Mas naquela eu tenho a impressão que nós só assistimos, entregamos o memorial. Agora, eu me lembro que eu estava no tribunal, mas que a primeira sustentação foi num caso de IVC, e aí sim em 63. Em 63, e depois, quando pediram vista, etc., o Alhumar voltou, passou a votar a partir de 64. O dado interessante é que, quando eu sustentei lá no Supremo, o Heleno Fragoso, que foi também um belíssimo penalista, ele sustentou antes que eu, porque era direito penal, o meu era direito tributário, e eu me lembro que, naquela época, como não havia televisão, os ministros, tinha-se 8, 10, 12 sustentações por sessão do Supremo. O relator fazia um relatório do seu voto, depois da sustentação, e quando se acompanha o relator, ninguém tinha que demonstrar cultura para a televisão, então os julgamentos eram muito mais rápidos do que hoje nós vemos com a televisão, em que, para dizer que está se acompanhando o voto do relator, tem que se apresentar toda uma argumentação para mostrar efetivamente há fundamentos naquilo, o que atrasa consideravelmente, digamos, os processos depois que nós adotamos o sistema de televisão. Naquela época que eu sustentei a primeira vez, estou Constantino, 3 dos ministros que estão hoje na Suprema Corte não tinham nascido. O ministro Cássio, o ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes. E eu convivi, por exemplo, num dos julgamentos, também ainda naquela época, ainda à luz da Constituição de 46, eu fui despachar no apartamento do Hahnemann Guimarães, que era um ministro que sofria até do mal de Parkinson. Eu me lembro que, jovem advogado, de 5 anos de advocacia, com 27, 28 anos, bato na porta, ele me recebe. Naquela época, os ministros recebiam, inclusive, no apartamento, entende? Porque se ia de manhã, ia aos apartamentos, fazia a sustentação à tarde, as sessões eram rápidas, ainda pegava o avião à noite e voltava, não ficava se esperando. E eu cheguei lá e levei um memorial do Hahnemann Guimarães de quase 50 páginas, doutor Constantino. Isso era uma questão complicada. Tal. Diz, olha, ministro, eu vou sustentar hoje à tarde, eu queria trazer aqui, já que o senhor concordou em me receber, não quis receber no gabinete eu só vou à tarde, e ele já estava com mal de Parkinson. Né? E ele pegou e disse, doutor, muito delicadamente, o senhor poderia explicar o que está no seu memorial? Eu expliquei, como se fosse uma sustentação. Eu estou consciente, já tinha lido o processo e tal. Me acompanhou até o elevador. Quando eu ia pegar o elevador, disse, doutor, eu poderia lhe dar um conselho? Eu disse, é claro, ministro. Eu disse, olha, o senhor é jovem advogado, gostei da forma que o senhor apresentou. Agora, quando trouxer um memorial para um ministro, nunca traga com mais de 8 páginas que o ministro não lê. Naquela época eram os ministros que liam, não os assessores. E nunca com menos de 5 páginas, porque dá a impressão que o senhor não tem argumentos. Que dica para quem está nos assistindo, muito obrigado, ministro, tal. Ele votou comigo, e aquele conselho foi ótimo para a minha vida, porque efetivamente o jovem advogado gosta de escrever, tem esse argumento, etc. E um ministro com todos os trabalhos, era muito menor,
digamos, a carga de trabalho dos ministros naquela época, indiscutivelmente, era menor do que a carga de trabalho dos ministros hoje. Mas, de qualquer maneira, foi um conselho do Hahnemann Guimarães que me serviu para a vida inteira. Mas foi, enfim, uma vida agradável nesse contato de Supremo, de advocacia, etc. Entende que até hoje eu gosto que os meus alunos escreviam um decálogo do advogado, que na década de 80, mostrando porque que a advocacia, para mim, é a grande profissão. Porque nós temos o mais sagrado direito numa democracia, que é o direito de defesa, que não existe nas ditaduras. Não é? Mas eu gosto muito. Agora, esta consideração que o senhor fez inicialmente é muito generosa e não é aquela que eu sinto por mim mesmo. Eu conheço as minhas limitações. Vamos deixar assim, vamos dizer que é bondade minha. Vamos deixar assim. Eu estou vendo pelos comentários aqui. Eu rapidamente consegui uma bondade ler. Generosa. Os comentários eu rapidamente consegui ler. Maior jurista do Brasil, acho que passaram uns 10 ou 20 ou 30 comentários. Mas vamos em frente. Eu estou emocionado até com as histórias e com essa coisa. E uma coisa me marcou muito. Essa coisa da história, como o senhor conheceu a dona Ruth. Que história linda, que história linda. Vamos lá, vamos falar um pouco de direito também. A nossa Constituição envelheceu? Ela precisa ser reformada? Fiz o seguinte, eu tenho um grande amigo, que é o Modesto Carvalhosa, que escreveu agora um livro e uma nova Constituição para o Brasil. E outro dia fizemos um programa do Anatomia do Poder com ele, analisando a Constituição. E ele acha que a Constituição envelheceu, que ela tem que ser mudada, etc. Eu acho que ela tem que ser modificada ainda em alguns pontos, apesar das 115 emendas que ela já teve, 109 no processo ordinário e 6 no processo revisional. Mas eu acho que a espinha dorsal da Constituição é boa. Precisaria ser cumprida. Por exemplo, o artigo 1º diz que o Estado é democrático de direito e que todo poder emana do povo. Então, só há 2 poderes que emanam do povo, o legislativo e o executivo. Se o povo não gosta, modifica nas próximas eleições. Quer dizer, quem faz o direito, quem representa o povo, quem representa a sociedade, politicamente é o legislativo e o executivo. E tem um terceiro poder, que representa a lei. A lei que não faz. E quem faz a lei é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Que, aliás, por ser a Supremo o guardião da Constituição, ele não é eleito por 140 milhões de brasileiros, mas por um homem só, que é o presidente, que escolhe quem achar que tem que escolher. Nós temos tido bons ministros e eu tenho grande admiração do ponto de vista intelectual pelos ministros. A Constituição, ela colocou o seguinte: primeiro, o poder emana do povo, então quem faz a lei é os representantes do povo, que pode mudar quem não gosta. E o artigo 2º diz que os poderes são harmônicos e independentes. E para que nenhum invada atribuições do outro, os artigos 44 a 69 dá todas as competências de atribuições e legislativa do legislativo. É um poder, em primeiro lugar, mais importante, que representa a situação e a oposição. Depois vem o Poder Executivo, com 76 a 91. Nós temos o Tribunal de Contas, que é um órgão que fica acólito do Poder Legislativo em muitos pontos, mas com uma autonomia que transcende o Poder Legislativo. Temos o Poder Executivo, de 76 a 91, que representa a maioria do povo, aqueles que ganharam, mas onde não está a oposição, só está a situação. Esses são os representantes do povo. O Legislativo é o único que pode legislar, exceção feita as leis delegadas e medida provisória, que vem na competência que é outorgada ao Poder Executivo, mas sempre toda a medida provisória, a lei delegada, passa pelo crivo do Poder Legislativo. Que vai dizer, a última palavra é sempre do Poder Legislativo, embora o direito de sanção
é um direito de derrubar, não vetar as leis, mas com a possibilidade do legislativo derrubar os vetos. O que vale dizer, ele continua como sendo o poder legislativo. Para isso, o que fez o Constituinte? Colocou no artigo 49, inciso 11, um dispositivo. Compete ao poder, ao Congresso Nacional, zelar por sua competência normativa perante os outros poderes. Quer dizer, na verdade, significa que os outros poderes, se invadirem a competência legislativa do poder legislativo, isto é, judiciário e executivo, cabe ao poder legislativo zelar, e, a meu ver, só há um instrumento para zelar, que é o Decreto Legislativo de 59, digam o que disserem, eu não vejo outro. Se eu puser um dispositivo na Constituição, diz que pode zelar, mas para zelar eu tenho que dizer ao Poder Judiciário se eu posso zelar, significa, se o Poder Judiciário invadir minha competência, eu tenho que perguntar para ele se eu posso zelar, e ele vai dizer se ele invadiu ou não a competência, eu não estou zelando, é ele que está definindo. Então, acho que o decreto legislativo para evitar as invasões de competência. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode, nem nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, invadir a competência do Poder Legislativo. Nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, 103, parágrafo 2º, se houver uma decisão declarando que o Congresso está inconstitucionalmente omisso por não fazer a lei que a Constituição impôs como obrigatória, cabe ao Judiciário declarar a omissão inconstitucional e pedir para o Congresso fazer a lei. Eu queria que houvesse um prazo para isso. O Bernardo, ou Sidney Sanches, ou de Porto, com quem nós discutimos a matéria, eu tinha sugerido que se pusesse um prazo de 6 meses. E o Sidney me disse que eles não dá, porque se eles não fizerem em 6 meses, eu não tenho condições de mandar prender. O Sidney foi meu colega de turma e, ao mesmo tempo, na época, ele representava o Supremo junto ao Legislativo, junto à Constituinte. Não dá. Se você acha que dá para mandar prender 503 deputados, era o número dos deputados da época, e 81 senadores por desacato à ordem judicial, é melhor não dar prazo nenhum. E não foi posto prazo nenhum, meu argumento ficou afastado. E está lá, que só pode comunicar ao Poder Judiciário para fazer o Legislativo, fazer a lei, mas não pode fazer a lei no lugar. Então, do ponto de vista do que está na Constituição, é muito boa a espinha dorsal. O Judiciário só pode ser guardião da lei, não pode fazer a lei. O Poder Executivo, ele tem suas competências definidas. 84 diz o que é competência exclusiva do presidente. Dar indulto. O presidente dá para quem quiser, é competência exclusiva dele. Não pode o Supremo dizer, o senhor pode dar para fulano e não pode dar para ciclano. É competência exclusiva dele. Entende? Por outro lado, o Poder Legislativo, quando ele faz a lei, é ele que faz, não é o Supremo pode interpretar a lei, mas não pode fazer a lei. Então, o que eu quero dizer, a Constituição em si, o que eu tenho entendido é que tem havido uma invasão de competência, tanto do Executivo quanto do Legislativo, apesar da qualidade dos ministros, que eu reitero constantemente, é muito grande, conheço-os muito bem, leio os seus trabalhos, sei da qualidade, aliás, todos nós sabemos, e todos eles sem exceção, mas, apesar disso, essa ideia de que o Constituinte hospedou o consequencialismo jurídico e que o Poder Judiciário pode corrigir os rumos do Executivo e pode atuar nos vácuos legislativos, que é a linha que está dominando hoje o Supremo Tribunal Federal, nós somos o superpoder. Nós definimos, por exemplo, sem mesmo o Ministério Público, quem é que nós temos que acusar e julgar aqueles que nós acusamos. Nós definimos as leis que nós temos que fazer. O Senado tem um regimento, nós fazemos o regimento em lugar do Senado. E quando as investigações são sobre nós não fazemos, porque nós somos um superpoder. Quer dizer, não é isso que está na Constituição. Então, eu faço uma grande distinção entre as figuras que estão no Supremo
que são, a meu ver, brilhantes juristas, sem exceção, eu quero deixar isso bem claro, sem exceção, e, de outro lado, a linha de doutrina jurídica que eles seguem, que talvez por eu ser velho demais, formado naquela linha de os poderes são harmônicos, independentes, cada um tem uma função, e Montesquieu não era assim um imbecil propriamente dito, mas um cidadão que sabia que era necessário que o poder controlasse o poder e cada um teria suas competências expressivas. A partir disso, eu entendo que, efetivamente, a Constituição é boa, mas a corrente que hoje domina do consequencialismo jurídico, do neoconstitucionalismo, para mim não existe neoconstitucionalismo, só existe um constitucionalismo, é uma linha incorreta. Admiro o conhecimento doutrinário, admiro a idoneidade, sou leitor assíduo do que eles escrevem, mas não concordo com essa linha que, a meu ver, está fragilizando a democracia no Brasil, criando uma profunda insegurança jurídica e fazendo com que a própria Suprema Corte, que sempre foi a instituição mais respeitada desse país, quando se falava no Supremo do meu tempo, tinha essa impressão de falar de deuses do Olimpo em relação a todas as outras autoridades. Hoje nós estamos vendo um Supremo com a sua imagem desfigurada perante a sociedade. Ao ponto de outro dia, eu sou doutor Constantino, há mais de 50 anos, vou à missa diariamente. Não é? Eu e minha mulher, perdi minha mulher há 4 meses, mas eu e minha mulher sempre fomos à missa há mais de 50 anos. E eu estou saindo um morador de rua. O nome dele chama-se Santos, porque perguntamos, entende? Quando eu estava saindo da missa e entrando no carro, ele chega para mim: que é isto, doutor Ives? Olhei para ele e disse: que é isso de começar a elogiar os ministros do Supremo? Eu disse: não, mas eles são bons juristas, eu conheço muito bem. Nada disso. Eles estão defendendo o crime. E começou, ele ouve redes sociais. Eu disse: como é seu nome? Santos. Veja o seguinte, eles são grandes juristas, é uma linha. E tentar explicar, eu não consegui explicar para eles que essa linha doutrinária é diferente, porque para o povo a instituição está desfigurada, dá a impressão que eles são favoráveis à corrupção, que eles são favoráveis que o crime compensa. Quer dizer, é evidente que é muito difícil explicar. Eu estava com meu neto e com o chofer, foi divertido, porque depois nós começamos a comentar. O morador de rua deve ter ouvido o programa, ou de televisão, ou de redes sociais, ou o que for, porque quando eu disse, mas eu também critico, mas ele disse: não me interessa a crítica, o senhor não pode elogiar. Ele estava mais impressionado eu ter elogiado, porque, para ele, o crime compensa. E, de rigor, é muito difícil explicar. Então, quando se vê o povo, muitas vezes, reagindo, etc., quer dizer, na prática, é uma instituição que ela se desfigurou um pouco. Por quê? Porque a função do Supremo não é ser política. O poder político, o povo pode dizer: esse candidato não presta, aquele candidato é bom, aquela paixão política é normal entre deputados e senadores. O debate entre deputados e senadores, um xinga o outro, porque naquela paixão. No Supremo eu nunca vi, até 2003, xingamento entre ministros. E nós, depois que os ministros tomaram uma atitude política, passaram a se revestir, entende, de ser o reduto final da oposição cada vez que perde as votações na situação, o Supremo, evidentemente, os debates ganharam também a conotação própria dos debates políticos. E eu sempre digo, quando eu faço, o Supremo é uma instituição para ser preservada como instituição na qualidade dos grandes juristas. Mas o melhor dos Supremos em matéria política é pior que o pior dos legislativos, porque o melhor do Supremo é sempre para ser o melhor do Supremo no direito. Entendo a lei que não faz, porque quem faz a lei é necessariamente poder legislativo ou executivo, com o crivo final do poder legislativo. E quando eles passam a
intervir diretamente, corrigir o ramo, vou fazer essa investigação, não preciso do Ministério Público, crio fatos novos, fato, por exemplo, flagrante perpétuo, transformando palavras quaisquer em alguns, quer dizer, sendo, ao mesmo tempo, procuradores, membros do Ministério Público e julgadores na mesma questão, quando declaram como é que tem que ser feita a lei, quando dão interpretações, criam hipóteses que não estão na Constituição. Tudo isso Decidem quem pode ser ministro e quem não pode, quem pode ser é nomeado e quem não pode. exatamente quem pode e quem não pode, que é competência exclusiva no 84 da presidência. Então, isto é que faz com que a figura, a imagem. Primeiro, o debate lá perdeu muito daquelas características de debates que todo mundo tinha uma profunda admiração. Em segundo lugar, na verdade, eles ganharam, digamos, conotação de ser o último reduto de qualquer partido de oposição. E o dado, o que é pior em tudo isso, é que isso termina afetando o próprio democracia no país. Vemos, por exemplo, hoje, nós estamos com uma CPI da Covid em que eu não entro no mérito, não tenho posição política, mas no momento que precisaríamos ter todas as forças da União para, no Brasil, combater a Covid de um lado e recuperar a economia do outro, as manchetes dos jornais sobre por que razão, qual é o remédio melhor para combater a Covid. Cloroquina não é, cloroquina eu queria saber qual é o remédio bom para combater. Hoje eu estava atendendo um cliente de um hospital e nós não temos remédio. Não há remédio para... Aplica-se cortisona, isto. Nós temos vacinas que estão começando a funcionar, mas remédios não existem. Então, se não tem comprovação de resultado, e qual é o remédio que tem comprovação? Quando se diz, não, morreram... Quase todas as pessoas que morreram em hospitais. Minha esposa morreu de Covid num hospital. Com os melhores médicos, porque eu fui durante 10 anos no Conselho da Beneficência Portuguesa, no Hospital São José, que é o melhor hospital da Beneficência, com os melhores médicos, com todo o tratamento possível, não houve remédio. Não houve remédio. Entende? Com todo o esforço que nós fizemos, o sofrimento de toda a família, e foi muito doloroso depois de 62 anos de casamento, 67 de namoro. E quantas famílias perderam dentro dos hospitais, com os melhores médicos, com o sacrifício de vida de médicos e enfermeiros que também estão morrendo, que não há remédio. Então, se faz uma CPI para saber se a cloroquina é ou não é o remédio necessário. Meu Deus! As mortes que estão aí não é morte de fulano, é morte porque nós não conseguimos. E mais do que isso, os médicos continuam estudando se nós não vamos ter que tomar vacina todo ano, como tomamos vacina contra a gripe. Nós ainda estamos aprendendo. Quem deveríamos pôr no banco lá para a CPI da Covid, já que é sobre a própria Covid. Vamos derrogar a Covid, porque qual é o remédio para poder matá-la? Entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós passamos, não quero nem entrar no mérito, quem é que tem razão, quem é que não tem razão, isso, aquilo. Por exemplo, a questão da Pfizer. Eu vou dizer o seguinte, lendo pelos jornais, cheguei à conclusão que todos os dois lados têm razão. A Pfizer tem razão e o presidente tem razão. Se eu fosse advogado da União, lendo o que eu li, eu diria para o Brasil não assinar aquele contrato para que eu não fosse responsabilizado no futuro se houvesse qualquer efeito colateral em massa daqui 2 ou 3 anos. Por quê? Bens do Brasil poderiam ser penhorados no exterior, sequestrados no exterior. Por responsabilidade de efeitos colaterais, não seria a fábrica, mas o Brasil o responsável único e exclusivo. Eu, advogado da União, colocar dizendo
pode assinar que a maneira do Brasil não está sendo atingido? Não poderia. Por outro lado, da Pfizer. Pfizer diz o seguinte: qualquer vacina tem que se trabalhar 5 ou 10 anos para saber se ela é boa ou não. Por uma questão de calamidade pura, fomos obrigados a fazer em 6 anos. Nós achamos que é segura, mas nós não sabemos se daqui 3 ou 4 anos vai haver qualquer efeito. Não é uma talidomida que dá para 100 pessoas, 200 pessoas, como aconteceu no passado. Se houver um efeito colateral em massa, é para milhões de pessoas. Como são eles que estão querendo, que eles se responsabilizam por nós termos que fabricar sem poder fazer os testes a longo prazo. Então, os dois lados têm razão. Então, no momento em que o governo brasileiro teve a lei que garantiu assinar, nada mais natural. Os advogados públicos não ficariam responsabilizados no futuro, tendo qualquer, e principalmente agora que existem os flagrantes perpétuos, é um negócio perigoso. Então, uma forma. E também o advogado da Pfizer, pelo que eu li nos jornais, também tem razão, porque de rigor, entende? Por que o laboratório poderia ser responsabilizado por algo que eles também não podem calcular? Eles acham que não vai acontecer nada, mas pode acontecer. Então, como se percebe, quer dizer, uma discussão que nada tem de científico. Me lembro que disse um jornalista, um médico francês de uma instituição importante, eu não me lembro nem do médico, nem do nome do médico, nem da instituição, mas que perguntou um jornalista do Le Monde para ele qual era o melhor remédio para a cloroquina, para a Covid. Sabe qual foi a resposta dele? É melhor perguntar para um jornalista. Um médico disse, todo mundo trata da questão como especialista, menos os médicos, que sabem perfeitamente a dificuldade que tem, que cada paciente vai reagindo de acordo com a sua força física, com o seu organismo, com a sua genética, porque ainda nós estamos num terreno em que não se sabe qual é o remédio, e não sabendo qual é o remédio. Então, eu estou colocando isso, mais para mostrar o seguinte: como é difícil hoje um debate na Constituição com uma polarização ideológica que, infelizmente, também atingiu a Suprema Corte. O que vale dizer, independente do brilho, não faço juízo de valores, tenho respeito pelos deputados, pelos senadores, pelo presidente da República, pelos ministros do Supremo, e acho que eles são autoridades, eu sempre respeitei, nesses 86 anos de vida, as autoridades brasileiras, entende? E nunca aceitei quando dizem fulano é corrupto, eles, sem saber, entende? Porque para nós o direito tem que se provar se razão, e não é a suspeita que me faz considerar verdadeira uma mera suspeita. Então não faço nenhum juízo de valor, mas acho que o debate ideológico tem preocupado, tem prejudicado muito a estabilidade, a segurança jurídica e o desenvolvimento nacional. E, infelizmente, esse debate é um debate que atingiu não só os poderes políticos, mas também o poder judiciário. É a razão pela qual eu acho que não é o momento de mudar a Constituição. É cumpri-la. Não mudar, mas cumpri-la. Eu vou confessar uma coisa. Eu tenho aqui, eu sempre preparo isso para as lives. Eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui o número de perguntas. Não sei se dá para ver. Eu tenho 21 perguntas. Eu tiquei aqui ao lado e na sua fala tem 16 perguntas respondidas. Isso não é genialidade? É óbvio que é. Isso é conhecimento de assunto, é excelência. 16 perguntas respondidas e ficaram algumas aqui para eu fazer. Como é que a gente consegue ter uma intervenção legal para mudar essa questão dessa interferência do Supremo na administração pública, essa coisa toda que causa insegurança jurídica? A forma de nomeação dos ministros, ela seria uma alternativa? Deixarem de ser nomeados pelo presidente da República ou não faz sentido para o senhor?
Não, eu tinha proposto, e essa proposta não foi considerada pelo Bernardo Cabral, que é um grande amigo e meu conselheiro. No Conselho Superior de Direito da FEComércio, onde eu presido, ele é um dos conselheiros, ele está com 90 anos, 89 para 90 anos, e com uma lucidez excepcional. O Bernardo foi o relator da Constituinte. Eu tinha sugerido, mas ele não aceitou. A solução era a seguinte: nós teríamos os operadores de direito fazendo a indicação dos nomes para ministro. Então, o Conselho Federal da Ordem, que é o órgão máximo da advocacia, indicaria 6 nomes. O Ministério Público indicaria 6 nomes, 3 pelo Ministério Público Federal, 3 pelo Ministério Público dos Estados. E os 3 tribunais superiores indicariam 6 nomes, 2 o STF, 2 o STJ, 2 o TST. O presidente receberia 18 nomes indicados pela cúpula das 3 instituições fundamentais ao direito. Receberia 18 nomes e escolher aquele que ele considerasse melhor, mas nomes escolhidos por quem opera o direito, pela cúpula dos operadores de direito. E manteria o quinto constitucional, chamado quinto constitucional, mas não seria quinto constitucional propriamente dito. Dos 11 indicados, nós sempre teríamos 8 que necessariamente sairiam da carreira de magistrados. E 3 sairiam da carreira de advocacia e Ministério Público, com alternância. No dia que tivéssemos 2 ministros do Ministério Público e um da advocacia, o primeiro ministro do Ministério Público se aposentasse, o próximo indicado seria um ministro da advocacia, daí seriam 2 da advocacia e um do Ministério Público, com alternância. Mas sempre todas as 3 instituições indicariam 18 nomes. Os dos tribunais poderiam indicar os nomes de advogados, os advogados poderiam indicar nomes de magistrados, conforme fosse a categoria, ou de magistrados, ou de advogados do Ministério Público. Mas acharam que não tinha que mudar, que nós tínhamos isso desde que da Constituição de 91, imitamos o sistema americano e tal. Então, ficou mais como uma proposta acadêmica, para reflexão acadêmica, mas não foi nem considerado, nem transformado em, digamos, em proposta, não de emenda constitucional, porque estava sendo discutido, para ser inserida na Constituição, no capítulo, no título 4 da Constituição, que era da organização dos poderes. Né? E isso eu acho que faria sentido estipular prazo, ou um prazo de mandato, ou não? O Modesto é favorável à instituição de prazo, porque em muitos países nós temos. A própria Corte Constitucional. Eu tive como sócio no escritório durante 2 anos, depois que ele deixou a Corte de Haia, o Francisco Rezai, que também foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Querido amigo, inclusive o fundador comigo da Academia Internacional de Direito e Economia. Hoje eu fui o primeiro presidente, ele é o atual presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. Lá, a Corte de Haia, onde ele foi, os mandatos são de 9 anos. Há direito a uma reeleição por mais 9 anos. Daí é a briga dos países, para ver quem é que vai indicar e tal, não é? Mas é 9 anos e, no máximo, pode chegar a 18 anos, se houver recondução, que não é fácil. E, normalmente, quando é indicado de um país, daí outros países reivindicam também e têm o direito para fazer a sua indicação, etc. Em Portugal, o Tribunal Constitucional, quer dizer, nós temos indicações por um período certo. Grande parte dos países temos. E o Modesto propugna para dar. Na América Latina mesmo, nós temos mandatos com um prazo certo em poder judiciário, em constituições. Então, na prática, é uma tese. E a tese o fato de não ter que ser substituído, dá uma garantia do ministro de poder saber que vai até a aposentadoria e não sofrer pressões nenhuma, que é a tese da inamovibilidade e permanecer dentro do poder até a aposentadoria, é uma tese também respeitável.
Eu, pessoalmente, acho que há possibilidade de discussão, mas é interessante. Se adotasse uma forma de escolha como esta que eu sugeri, eu não me preocuparia de ser permanente, porque seriam 18 nomes considerados de relevância e o escolhido. Isso não quer dizer que os que foram escolhidos até agora tenham sido ruins, hein? Sim, Quero sim, deixar isso claro. bem claro, estou Constantino, porque eu critico a tese que eles hospedam, que eles defendem, mas não critico a competência e o valor dos ministros que lá estão. Perfeito? É, eu acho que não pode passar por esse questionamento, porque realmente algumas das posturas que a gente critica e que até foram citadas é, foram levadas a efeito por ministros competentíssimos e que, inclusive, têm livros sobre a matéria e que, quando chega no Supremo, muda completamente a tese. Né? Eu acho que a gente não precisa entrar no detalhe, bons entendedores entenderão, né? Não, Mas veja o seguinte, doutor Constantino. Eu vou pegar um ministro, por exemplo. Eu tenho livros escritos com o ministro Alexandre de Moraes. Quando eu presidi a Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, o Alexandre era um dos 12 membros. Aliás, era uma comissão de notáveis, porque eu presidia com Nelson Jobim, Alexandre de Moraes, Zé Afonso da Silva, Maria Garcia, Ney Prato, eram Samanta, eles eram um grupo só de titulares de direito nacional. Pois bem, por outro lado, nos meus livros eu cito os comentários da Constituição do Alexandre permanentemente. Quer dizer, o Alexandre está com mais de 30 edições e, do ponto de vista até não só de concurso, para o próprio advogado, porque os seus comentários depõem a sua interpretação do artigo, tudo que há de doutrina que escreveu e a jurisprudência pertinente àquele artigo. Quer dizer, um livro que o sucesso que o livro fez é realmente merecido. Então, apesar da amizade que tenho, do respeito, temos trabalhado juntos, entende? Enfim, eu não concordo, por exemplo, com fake news, em que ele dá início. Não concordo, por exemplo, com esse mandato que ele fez ontem. Ele deveria ter mandado ao Ministério Público, o Ministério Público, que é o titular da ação, providenciar, mas não ele. Não é? Entende? Então, nós temos divergências doutrinárias que nada têm a sim, ver com a admiração que se tem por um autor que o simples fato de ter 30 e poucas edições do seu livro já demonstra a aceitação por sim. parte da sociedade, do meio jurídico, da sua competência e do seu valor. Agora, divirjo. E essa divergência não é um velho de 86 anos que vai deixar de continuar a ser o que sempre foi, de, às vezes, ser politicamente incorreto, mas ficar mal com o rei e com o reino, mas bem com Deus e com a sua consciência, como o ilustre personagem da ilustre casa de Ramírez, do Essa de Queiroz, quando ele caiu na desgraça do rei. Tá? Infelizmente, ou felizmente, né? A gente está aqui. A gente está chegando ao final da nossa live. Eu queria novamente lhe agradecer, dizer que ficaria por horas e horas aqui lhe ouvindo. A gente precisa finalizar, até porque o senhor precisa comemorar o aniversário do seu filho, a quem eu peço que transmita os nossos parabéns. Vou transmitir. Eu queria lhe homenagear, aproveitando para homenagear também a dona Ruth. E queria tomar a liberdade de fazê-lo, lendo para todos o que o senhor escreveu no dia 10 de 4 de 2021. Eu queria tomar a liberdade, se o senhor me permitir, Um de prazer. tornar público, já é publicado, mas eu queria te tornar público e transformar esse momento numa homenagem a essa história que o senhor contou o início e esses anos todos juntos, e todos nós que o acompanhamos e somos seus fãs, como eu, sabemos dessa história linda de amor que o senhor viveu. E eu queria tomar a liberdade de homenageá-lo dessa forma. Então, espero que eu consiga fazê-lo da maneira como é merecido.
O tempo passa. Querida, o tempo passa até que fica. Assim aconteceu em nossa vida. Memória do passado faz-se rica. Com o que menos dói tua partida. Voltei a trabalhar e da família, com carinho, cuidar e com afinco. Na casa, vou atrás de tua trilha, sem ser, como já foi, aquele brinco. A falta que me fazes é brutal, mas escondo dos outros como posso. Procuro ser em tudo natural, vivendo neste lar que foi tão nosso. Consola-me pensar que Deus um dia nos unirá de novo, na alegria. O senhor escreveu isso. Voltou? Muito obrigado, muito obrigado. Eu achei tão lindo e quis lhe prestar essa homenagem, lendo o que o senhor escreveu e dizer que eu quero seguir esse seu exemplo de também continuar com a minha querida esposa por tanto e tanto tempo e quem sabe um dia ter esse brilhantismo de escrever coisas tão lindas como são as suas poesias. E fica aqui a minha homenagem singela, me aproveitando e me apoderando da sua poesia para fazê-lo. Doutor Ives, recebo o meu abraço, a minha gratidão, em nome de todos que nos assistiram aqui, passaram grandes e valorosos amigos, e o seu exemplo de humildade, acima de tudo, só engrandece o nosso país, não engrandece só o mundo jurídico. Seu brilhantismo, a sua humildade, são um exemplo para a vida de qualquer um e para qualquer país, não só para o Brasil. Então fica aqui o nosso agradecimento, que o senhor tenha uma vida plena e que comemore o aniversário do seu filho e que a vida lhe traga ainda muitas surpresas boas. Sei que já muitas vieram, mas que ela lhe traga muitas surpresas boas, porque o senhor é merecedor de todas elas, e inclusive de todos os elogios que eu fiz e de todos os elogios que foram feitos ao longo da live. Tenha uma ótima noite, uma boa noite para todos vocês, minha gratidão eterna. Quem agradece muito, doutor Constantino, sou eu, inclusive essa homenagem à Ruth, que realmente faz muita falta, mas ao mesmo tempo eu tenho a certeza absoluta que ela está conosco aqui presente. E como eu tenho certeza que ela está na casa do Pai, que era uma santa, e que está nos esperando, que nós estamos de passagem pela Terra. É uma vida, enfim, nós somos passageiros. Na cidade de Fatehpur Sikri, na Índia, o rei Abhikar, Akbar, o Abhikar, ele criou uma cidade que durou 14 anos e depois eles deixaram, como era muito seco, a cidade ainda está até lá. E tem uma ponte que continua até hoje com um dizer: a vida é como uma ponte, não procura construir sobre ela. Na verdade, tudo aquilo que é humano que se constrói numa ponte, a ponte não tem alicerces, não se dá para construir. E essa é um dizer. Agora, aquilo que se faz para a eternidade, aquilo que se deixa para Deus, aquilo que se faz para o próximo, está aberto para o próximo, não para dentro, que foi o que minha mulher me ensinou, eu aprendi com ela, entende? Isso eu acho que é o que fica na vida. Eu tenho certeza que ela está nos vendo, está nos esperando. Mais cedo ou mais tarde, todos nós lá estaremos. Eu fico muito sensibilizado dessa homenagem para ela, porque ela, sim, ela merece. Porque foi uma santa. Eu vou dizer, enfim, tive algum sucesso na vida, eu devo praticamente tudo a ela. Muito obrigado, doutor Constantino. Muito obrigado, realmente, de coração. Um grande abraço, amigo. Um abraço a todos, parabéns, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima. Muito obrigado, doutor Ives. Muito obrigado de coração. Tchau, gente. Fiquem bem. Até logo. Boa noite. Obrigado.